Valeu, e o Brás fica com a gente porque a gente vai falar sobre o Flamengo agora e sobre como o clube está tratando essas joias que foram campeãs mundiais sub-20 aí no fim de semana e como esses jogadores estão sendo trabalhados dentro do clube. A gente vê alguns jogadores de saída, esse movimento vem acontecendo, né, Brás? E a gente pode citar aqui alguns exemplos, o Lohan já saiu, tem também o Matheus Gonçalves. Como é que estão essas situações? É curioso porque o Flamengo foi bicampeão mundial agora no sábado passado, uma vitória épica sobre o Barcelona, e dois pilares daquele time saíram imediatamente após o título, que, como você mesmo citou, o Lohan está sendo emprestado ao Pisa, da Itália, na primeira divisão da Itália, é um empréstimo, e o Matheus Gonçalves ontem já se despediu oficialmente do Flamengo. Ele vai para o Al-Ahly da Arábia Saudita, numa negociação em torno ali de 50 e poucos milhões de reais. O Flamengo, inclusive, atingiu a meta orçamentária com essa venda. E assim, eram dois jogadores que eram muito tratados como grandes promessas da base do Flamengo, desde muito jovens. Só que ambos eles tiveram problemas ali para se manter ali, né, entre os profissionais. O Matheus Gonçalves, que vocês estão vendo aí na imagem, ele chegou a ser anteriormente emprestado ao Red Bull Bragantino, teve um bom desempenho, o Bragantino quis mantê-lo, mas o Flamengo decidiu pelo retorno dele, chamou ele de volta. Ele volta, não consegue ter sequência no profissional, e aí começa uma situação dele um pouco insatisfeito. Já a comissão técnica não entendia que ele não era o momento dele ter sequência no profissional, que não estava rendendo para isso, e ele ficou naquele sobe e desce de profissional sub-20, tanto que ele joga agora esse jogo contra o Barcelona, ele estava em campo, foi titular, assim como o Lohan. O Lohan, inclusive, fez o primeiro gol no empate em 2-2, que depois vai para os pênaltis. Mas, enfim, Matheus Gonçalves não conseguiu, na visão do Flamengo, render tudo o que era esperado enquanto ele era uma promessa da base, e foi negociado em definitivo. O Lohan vai para o empréstimo. O Lohan é outro que teve problemas aí com a diretoria. Isso aí é informação, assim, diretoria futebol profissional perdeu um pouco a paciência com o Lohan e com o staff do Lohan. Tiveram algumas negociações frustradas. O staff do Lohan, por outro lado, entende que o Flamengo não agiu de forma correta com ele. Ficou um clima meio insustentável. O Lohan volta para o sub-20 também, porque ele é comunicado que não é ser aproveitado. Então, acho que no caso do Lohan, a melhor coisa foi ele respirar novos ares mesmo. Mas aí, nessa matéria que vocês mostram, eu trago de uma forma mais ampla como é que está sendo essa situação, que é o Flamengo com esse super time que ele tem hoje em dia, nas mãos do Felipe Luiz. As pratas da casa estão acabando tendo pouco espaço no profissional, quase nenhum. Eu diria que apenas um jogador aí fincou raízes ali no time profissional e, de fato, tem sequência, tem oportunidades e tem jogado com frequência, que é o Wallace Yan. O Wallace Yan, ele jogou o primeiro título mundial, que, curiosamente, o técnico era o Felipe Luiz, em 2024, quando o Flamengo é campeão em cima do Olympiacos da Grécia. O Wallace Yan jogou aquele jogo e o Felipe Luiz era o técnico. Os demais não estão tendo muitas oportunidades. Por exemplo, o zagueiro Iago, capitão desse título de agora, do sábado passado, faz o gol do empate, né? Aquele gol épico nos acréscimos, e depois bate o pênalti de cavadinho e tudo mais. Ele está sendo bastante assediado. Inclusive, o Bahia fez uma proposta oficial por ele, mas o Flamengo, né, recusou a proposta. Mas clubes do exterior têm sondado o jogador, mas o que eu tenho de apuração é que, por enquanto, ele permanece no sub-20 e ele está no último ano de sub-20. No profissional, quem está um pouco mais na frente assim, da fila é o João Vitor, que é a dupla de zaga dele no sub-20, mas que também quase não tem oportunidade ali de jogar de fato, treinando ali, é relacionado, mas quase não joga. O Flamengo tem um goleiro, o Diogo, que foi campeão do primeiro título do sub-20. Ele é o terceiro goleiro atualmente, mas também está no final da fila. Então, assim, essa garotada, né, os garotos do Ninho, acabam que não estão tendo muita oportunidade com seu antigo mentor, que é o Felipe Luiz, né?
É curioso, né? Porque é um técnico que tem tanta relação próxima com a base, né? Foi técnico do Sub-17, do Sub-20 também, e não está aproveitando tanto esses jogadores. Claro que o Flamengo tem um elenco muito robusto, né? Para que esses atletas tenham chances. Né, PVC, como é que você vê isso? A política do Flamengo hoje é de contratar jogador pronto. E aí você dá menos espaço. Você tem um elenco que tem Saul, finalista de Champions League, De La Cruz, finalista de Copa América. Você tem campeão da Libertadores pelo River. Você tem De Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique, Vinha, Seleção Uruguaia, Alexandro, Copa do Mundo pelo Brasil, Ayrton Lucas, convocado para a Seleção Brasileira, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, vice-campeão de Champions League 2 vezes. Então, craque o Flamengo não faz em casa. Mas aí isso significa que o Flamengo não vai investir na formação de jogadores? Vai formar. Mas aí acontece o que a gente viu essa semana. O Matheus França chega para reforçar o Vasco. Né? E, ao mesmo tempo, a gente gera brincadeiras do tipo craque o Flamengo faz em Xerém, né? Pedro, por exemplo, e vende para o exterior. Essa é a realidade atual, né? Tem dinheiro para contratar os jogadores prontos, então tem isso também, né? Menos oportunidades para os mais jovens. Brás, obrigada, viu, querido? Bom trabalho para você. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde, gente.